Dando continuidade às nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 23ª questão do Cefet Rio de Janeiro, mais uma questão do ano de 1997 e também uma questão da segunda fase, né? Como eu coloquei, é aquela fase em que os aprovados na primeira fase vão fazer uma prova de matemática e uma redação. A prova de matemática consta de 10 questões discursivas, perfeito? Aí não tem item resposta, né? Não tem como chutar. Aqui a gente tem realmente que fazer, perfeito? Antes de dar um esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu estou fazendo questão de 97, 98, né? As mais antigas. Olha só, gente, a minha proposta é chegar daqui a pouco a fazer questões mais recentes, mas o que eu acho importante, gente, é que vocês compreendam isso. A gente tem um programa e é importante a gente fazer uma varredura de todo esse programa. Não adianta eu fazer a prova completa de 2011, né? A completa de 2012. Porque é aquele negócio, gente, questão que caiu ano passado, dificilmente cairá esse ano. É claro que resolver essas questões é importante, sim, claro, é importante, mas eu ainda acho mais importante fazer a varredura de todo o programa, para a gente recordar tudo o que aparece nessa prova, ou que possa aparecer nessa prova. Tá certo? Então, nós vamos chegar mais, né, mais perto, mais nas questões anteriores, mas é importante que a gente tenha essa varredura, a gente passeie por todo o programa do concurso. Tá claro, gente? Essa é a minha proposta, perfeito? Então, olha só. Estarei fazendo agora uma questão de regra de 3 composta, uma questão simples de regra de 3 composta, mas é sempre interessante a gente recordar esse conceito, e muita gente, né, quando viu isso na escola, viu de uma maneira muito jogada, né, muito decorada até. Então é bom a gente entender um pouco o conceito disso aqui para a gente poder fazer uma questão, se aparecer, uma questão dessa. E vira e mexe, o Cefet aparece com uma questão, especialmente na segunda fase, uma questão de regra de 3 composta. Vamos fazer? Diz assim a questão. Num programa de reflorestamento de uma certa região, 4 homens, trabalhando 8 horas por dia, plantaram em 10 dias 6.000 mudas. Quantas horas por dia terão de trabalhar 6 homens para plantar 9.000 mudas em apenas 8 dias? Tá bom? Vamos resolver então, gente? Vamos resolver essa questão? Bom, vamos lá. O que a gente tem que tentar fazer é a gente tentar entender o seguinte: reconhecer quais são as grandezas envolvidas. A gente sabe que uma regra de 3 composta é aquela que envolve mais de 2 grandezas, né? No nosso caso aqui eu tenho 4 grandezas. Vamos ver quais são? É só ler o problema. A primeira sentença e a minha segunda sentença. A primeira sentença é aquela que está completinha. Vamos ver a primeira sentença. Ó, 4 homens, eu fiz isso, ó, 4 homens, número de homens, 4 homens, trabalhando 8 horas por dia, ou seja, a jornada de trabalho diária, né? A jornada é de 8 horas por dia, já estou botando, tá vendo? Já estou botando. Plantaram num tempo de 10 dias, uma quantidade de 6.000 mudas. Acabei de descobrir que são 4 grandezas. Na primeira leitura, a primeira sentença lida, né, que é a sentença completinha, que não tem nada de incógnita, perfeito? Eu tenho todas as grandezas. Quais são elas? Número de homens, jornada, tempo e número de mudas. Perfeito? Já anotei lá. 4 homens, 8 horas por dia, 10 dias é o tempo, 6.000 mudas é a quantidade de mudas. Perfeito? Vamos agora para a leitura da segunda sentença. A segunda sentença normalmente começa com uma pergunta, né? Ó, quantas horas por dia? Ih, rapaz, quantas horas por dia? Esse era o nosso X, esse era o nosso X. A jornada é o nosso X, é o que ele está querendo saber. Então, ó, quantas horas por dia é X? Terão de trabalhar 6 homens, embaixo da coluna correta, número de homens, 6 homens, para plantar, olha só, 9.000 mudas, né? Muda embaixo de muda, claro, é da coluna do número de mudas. Em apenas 8 dias, o tempo é 8 dias. Está montada a minha regra de 3 composta. Perfeito? Olha lá. Primeira sentença, 4 homens, 8 horas por dia, 10 dias, 6.000 mudas. Segunda sentença, 6 homens. Em quantas horas por dia tem que trabalhar? X.
Durante 8 dias, plantarão 9.000 mudas. E agora é a fase mais importante da regra de 3 composta, que é o reconhecimento. Como é que se comporta, né? Essas grandezas, se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Esse é o grande pulo do gato. Acertou aqui, gente? Pronto, aí ficou facílimo. Esse aqui é que requer muita atenção de cada um de nós. Vamos lá, gente, olha só, vamos começar a comparar. E como é que é feita essa comparação? Eu vou comparar todas as grandezas com a grandeza que contém a incógnita. Tá certo? Eu vou comparar todas as grandezas com a grandeza que contém a incógnita. Isso, na verdade, é uma convenção. Eu posso fazer essa comparação em qualquer momento em relação a qualquer uma delas. Mas já que essa é a nossa incógnita, vamos fazer sempre em relação à nossa incógnita, tá bom? Onde está na grandeza que contém a incógnita, perfeito? Então, vamos analisar, olha só. Vamos analisar a jornada com números de homens, depois com tempo e depois com número de mudas, tá bom? Vamos ver, olha só. 4 homens, né, trabalham 8 horas por dia, perfeito? Então, 4 homens vão dar conta desse trabalho, trabalhando 8 horas por dia. Se eu tiver 6 homens, ou seja, eu terei mais homens, vocês concordam que a jornada de trabalho pode ser diminuída? Se eu tenho mais gente trabalhando, perfeito? Eu não preciso trabalhar tantas horas por dia. Ou seja, olha só, aumentou a quantidade de homens e vai diminuir a jornada de trabalho. Quando uma aumenta e a outra diminui, isso caracteriza duas grandezas inversamente proporcionais. Então já estou descobrindo que número de homens e jornada, nesse problema, né, serão inversamente proporcionais. E aqui vai até uma dica importante. Número de homens e jornada de trabalho, né, que é uma unidade de tempo, sempre serão inversamente proporcional. Raramente não serão. Já fica a dica. Número de homens e jornada. Número de homens e tempo sempre serão inversamente proporcionais. Jornada e tempo sempre serão inversamente proporcionais. Perfeito? Vamos analisar agora a outra? Já resolvi essa aqui. Agora vocês perceberam que a minha análise, eu não me prendi às outras grandezas. Eu só me fixei nas grandezas que eu estou comparando. Quer dizer, eu considero as outras constantes. Eu não deixo que elas influenciem meu raciocínio, tá bom? Vamos lá então, vamos ver essa agora aqui, ó. Jornada e tempo. Olha só. Trabalhando 8 horas por dia, eu levarei um tempo de 10 dias. Tá certo? Ó, trabalhando 8 horas por dia, eu levarei um tempo de 10 dias. Mas por acaso esse tempo diminuir para 8 dias, vocês concordam que eu preciso aumentar a jornada de trabalho? Se eu tenho menos tempo, eu preciso trabalhar mais por dia para compensar essa diferença de tempo. Perfeito? Então as grandezas jornada e tempo são inversamente proporcionais. Vocês perceberam que eu não deixei que o número de homens nem o número de mudas influenciasse meu raciocínio? Isso é fundamental na regra de 3 composta. Perfeito? A comparação é entre as duas grandezas e nunca deixando, e sempre, né, mantendo essa ideia. As demais grandezas não podem interferir na minha relação. Tá bom? Nessa minha comparação, saber se é direto ou se é inversamente, perfeito? Vamos à última então. Agora eu vou comparar quem? Jornada com número de mudas. Olha que interessante agora. Eu trabalhando 8 horas por dia, né, eu planto 6.000 mudas. Para plantar 9.000 mudas, eu precisarei trabalhar mais ou menos dias? Eu precisarei trabalhar mais dias. Quanto mais mudas, mais horas por dia eu tenho que trabalhar. Perceberam que eu não deixei que o número de homens nem o tempo interferisse nessa relação? As grandezas jornada e número de mudas são diretamente proporcionais. Por quê? Aumentou o número de mudas, eu preciso aumentar o tempo de trabalho, a minha jornada diária, perfeito? E com isso eu descobri o seguinte, ó, inversamente e diretamente, sempre em relação àquela que contém a incógnita. Perfeito? Então, gente, e aí sim, e agora a gente vai resolver, olha só. Quando as grandezas são inversamente, a minha montagem vai ser feita de que maneira? A gente vai dizer o seguinte, se duas grandezas são inversamente proporcionais, né, uma delas será diretamente ao inverso da outra, aos inversos da outra. Ou seja, se essa aqui é inversamente, para eu montar minha proporção, né, que vai resolver o problema, eu preciso fazer o quê? Ó, eu tenho que inverter, e tá dando, esse inversamente é como se estivesse dando a ordem. Inverte, inversamente, inverte, inverte. E diretamente deixa como está. D,
diretamente, deixa como está. E aí vamos lá, se aqui é inversamente, como é que eu vou montar? Então eu vou inverter. E no momento que eu inverto, em vez de escrever 4 para 6, eu vou escrever 6 para 4. Essa aqui não mexe, essa é a minha base, deixa ela quietinha aí, tá bom, gente? Nunca mexe nessa. Tempo, é inversamente? Se é inversamente eu vou inverter, ou seja, 8 para 10, olha lá, não era 10 para 8? Se é inversamente eu faço o quê? 8 para 10. E essa diretamente eu vou deixar como está, 6.000 para 9.000. E aí veja que interessante, quando eu inverti aqui virou diretamente, quando eu inverti aqui virou diretamente, quando eu inverti aqui não inverti, aqui já estava, deixei como está, diretamente. Gente, quando todas elas são diretamente, eu estou apto a montar a minha resolução, a minha proporção que vai resolver a minha regra de 3 composta, perfeito? E como é que eu monto isso? Aí é muito simples, quer ver? Olha só, 8 está para x, assim como, assim como quem? Assim como os produtos entre as grandezas respectivas. Ou seja, 8 está para x, assim como, 6 vezes 8 vezes 6.000, olha lá, 6 vezes 8 vezes 6.000 está para quem? Os denominadores, olha lá, 4 vezes 10 vezes 9.000. Mas essa montagem só pode ser feita após eu transformar todas as grandezas em diretamente proporcional. E como é que eu consigo fazer a transformação? O que é inversa, eu inverto. O que é direta, eu deixo como está. Perfeito, então? E agora fica simples. Vamos partir para resolver essa proporção. Sim, é simples. Agora é só números. Só tem uma letrinha aqui, só uma danadinha de uma letra, que é justamente a incógnita do nosso problema. Perfeito? Olha só. Eu já vi esse 8 e esse 8, já simplifiquei. Tá claro? Ó, 8 com 8, eu já acabei de fazer essa simplificação. Perfeito? Olha lá. 1 é igual 6 vezes 1. E aqui eu já vi 6.000, 9.000, já tirei 3 zeros lá em cima, 3 zeros aqui embaixo. Eu já tenho assim, 1 está para x, assim como 6 vezes 1 vezes 6 está para 4 vezes 10 vezes 9. E agora, gente, ao invés de simplificar, que simplificação é divisão, eu vou multiplicar. E você vai até entender por quê, que é mais fácil multiplicar. Quanto é 6 vezes 6? É 36. Quanto é 4 vezes 9? É 36. Então eu já multipliquei para ficar bonitinho assim, 1 está para x, assim como 36 vezes 1 está para 36 vezes 10. Simplifiquei 36 com 36, aí ficou ridículo, né? Eu tenho 1 está para x, assim como 1 está para 10, x vezes 1 é x, 10 vezes 1 é 10, x é igual a 10 horas. Minha resposta certa, 10 horas. Perfeito? Ou seja, eu tenho que aumentar minha jornada de trabalho para 10 horas diárias para que eu consiga, com 8 homens, num tempo de 8 dias, plantar 9.000 mudas. Perfeito, então? Tá claro, gente? É só com calma, com tranquilidade. A grande dificuldade da regra de 3 composta é realmente a análise, que é o grande momento é esse. É a análise se duas grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. E como é que a gente aprende isso? Treinando, resolvendo várias questões que envolvem, desde a regra de 3 simples, perfeito? Até a regra de 3 composta. Então, quem sabe regra de 3 simples, sabe reconhecer acertadamente o que são grandezas inversamente, grandezas diretamente proporcional, não terá dificuldade nenhuma em fazer essa questãozinha ou as outras questões que envolvam a regra de 3 composta. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos não deixem de visitar o nosso site. Por lá, esse assunto, regra de 3 composta, está muito bem explicado, com a teoria completa, muitos exercícios propostos e, claro, muitos exercícios resolvidos. E tem aquele detalhe que eu sempre falo, mas eu acho que os amigos já devem saber. O nosso site é totalmente gratuito, tá? Não tem cobrança de nada. Você fica livre para navegar. Se você quiser passar 5 horas no meu site, fica à vontade lá, gente. Eu não vou nem saber. Tá bom? Então, gente, gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você poderá acompanhar nossas videoaulas. Então, sempre, se você se inscrever em nosso canal, você vai clicar nesse link. Esse link vai te levar a uma nova página. Nessa nova página, quando você faz a inscrição, um dos itens para que você assinar diz o seguinte: quero ser notificado sempre que forem postadas novas videoaulas. Então, quando eu colocar uma nova videoaula do ar, você será notificado pelo YouTube e aí poderá acompanhar as nossas resoluções. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Dá uma olhadinha com carinho nessa atenção, nessa questão, porque vale a pena. A regra de 3 composta, vira e mexe, aparece em concurso, concursos públicos. Aí seja qualquer concurso, que negócio. Não, mas só é do Cefet. Não, gente. Se no seu programa consta a regra de 3 composta, gente, você já está estudando, independente de onde quer que seja. Regra de 3 composta, tem no seu concurso? Estuda tudo o que você possa ver de regra de 3 composta. Tá certo, então? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.